É isso, o presidente da Bolívia anunciando o novo general, o novo comandante das Forças Armadas após esse processo de tentativa de golpe de Estado. Agora, muitas pessoas perguntando se o presidente da Bolívia é do mesmo partido do ex-presidente Evo Morales, uma vez que os dois denunciaram nas redes sociais essa tentativa de golpe de Estado e respondendo sim, os dois pertencem ao MAS, que é um movimento ao socialismo. Inclusive, a política da Bolívia passa por problemas e tensões já nos últimos anos. Lembrando que a gente trouxe no início do programa, em 2019, houve aquela alegação de fraude na eleição, muitos protestos aconteceram em todo o país e o que culminaram com a renúncia, né, e a fuga de Evo Morales, que acabou se pedindo asilo no México. Todos se lembram dessa situação. Enfim, ele retornou depois em 2020, após a vitória justamente desse que aparece na tela, o Luiz Arce, o presidente do país. Agora, Mota, diante dessa instabilidade constitucional no país, quais são as perspectivas para que as coisas se organizem? Na verdade, eu acho que nada é definitivo agora, né? As perspectivas são péssimas, né, Caniato? Não só para a Bolívia, mas para vários outros países da região. Essa é uma das regiões que tem a maior produção de droga do mundo. A droga desempenha um papel fundamental em toda a dinâmica dessa região. A tradição política é uma tradição política ruim. Não existe uma tradição democrática, não existe uma tradição de liberdade. Eu estou vendo aqui uma declaração da Organização dos Estados Americanos, a OEA. O secretário-geral da entidade disse que a OEA não tolerará qualquer forma de violação da ordem constitucional na Bolívia. São palavras bonitas. Eu não sei muito bem o que é que a OEA vai fazer, poderá fazer ou desejará fazer. E eu gostaria que a OEA também tivesse esse mesmo ímpeto, essa mesma decisão em relação à Venezuela. Por que a OEA tolera a violação da ordem constitucional na Venezuela? Eu acho que esse mesmo padrão deveria ser aplicado a todos os países americanos. Em nenhum lugar se pode tolerar a usurpação do poder. O poder pertence ao povo. É o povo que escolhe os seus governantes. Então, essas cenas que nós estamos assistindo, elas são intoleráveis. Da mesma forma que é intolerável políticos que querem se perpetuar no poder. Sujeito que já foi presidente 3 vezes, quer ser a 4ª vez, faz o seu sucessor, agora quer voltar e que manda prender os seus adversários. É preciso que a gente se pergunte onde está a Jeanine Áñez, o que aconteceu com ela, com que direito ela foi condenada, se ela foi empossada como presidente pelo Tribunal Constitucional. Essas coisas todas, Caniato, têm que acabar. Alguns desses absurdos a gente vê nas imagens que estão aqui diante de nós. Outros absurdos estão escondidos de trás de um palavrório bonito de defesa da democracia que não passa de conversa furada. Pois é, a gente segue acompanhando as imagens ao vivo. Lado esquerdo, o presidente Luiz Arce anunciando, inclusive, o novo chefe do Exército, e do lado direito, a Polícia Militar tentando ajudar na retirada e no enfrentamento aos militares que querem depor o atual governo. Você, Cristiano Beraldo, é curioso, né? Porque os militares de Zúñiga, os que querem tirar o presidente Arce do poder, invadem o palácio, querem tomar a presidência da República, o controle do país. Eles acabam, inclusive, anunciando a criação de um gabinete provisório com novas lideranças, só que, simultaneamente, o presidente Luiz Arce anuncia o novo chefe do Exército, o novo chefe do comando das Forças Armadas daquele país. E a população ali no meio, e muitas instituições não sabem exatamente qual comando deve seguir, né, Beraldo? Pois é, cria-se uma situação absolutamente desequilibrada, informações diversas e, no fundo, Caniato, numa situação como essa, onde os bolivianos claramente estão sozinhos, divididos ali entre duas forças que tentam exercer o poder,
A gente terá uma solução disso, uma definição, quando um dos lados, utilizando a força que tem, conseguir dominar o outro lado. E aí a gente pode chegar no extremo de ter ali uma prisão do presidente ou uma prisão do militar que lidera essa operação, essa tentativa de golpe de Estado, de deposição do presidente. E nesse meio de caminho a gente pode ter mortes, a gente pode ter cenas de violência, enfim, tudo é possível. Agora, é importante destacar também, Caniato, que esse é o tipo de evento que acontece em uma região que não tem uma liderança forte. A Bolívia fica absolutamente à vontade, generais e parte do exército boliviano sentem-se à vontade para fazer uma operação de tomada violenta do poder, da mesma forma que Hugo Chávez se sente à vontade para tomar território soberano de um país vizinho. E o que me chama muita atenção é que o Brasil não exerce uma liderança que deveria ser natural por ser o maior país, a economia mais rica, o que mais faz fronteira com outros países. Mas a gente precisa olhar o histórico do Brasil também em relação à América do Sul, né? Nós somos o único país que fala português, fazemos fronteira com 10 países que falam espanhol, temos ali parceiros comerciais também pelo Caribe, na América Central, enfim, espalhados aqui por toda a região que falam espanhol, e o Brasil nunca sequer ensinou espanhol nas escolas. O Brasil, ele vive essa realidade isolada, nunca exerceu esse papel de liderança, de referência para valer dentro da sua região, né? E aí, nesse momento, a gente vê que não tem peso. O Brasil vai fazer o que agora, né? Como se houvesse, por exemplo, uma tentativa de golpe no México, no Canadá, como é que os Estados Unidos se comportariam, por exemplo, né? De uma forma bastante diferente, muito mais dura. As próprias forças rebeldes, no caso, teriam muito mais receio de fazer um movimento sabendo que haveria uma retaliação, porque países que valorizam e defendem a democracia não querem esse tipo de atividade nos seus vizinhos. Então, infelizmente, a gente não vê o protagonismo do Brasil, que inclusive aceitou que as empresas brasileiras fossem encampadas por Evo Morales e a gente ficou quietinho, não fizemos nada, não reagimos, né? Há justificativa que se tenta dizer, não, porque nós dependemos do gás da Bolívia. Ora, a produção de gás brasileiro é enorme, nós não aproveitamos o gás que produzimos. Quanto gás é reinjetado nos poços de petróleo porque a gente não tem capacidade de uso desse gás. O Brasil passa vergonha na parte de energia, só que temos uma narrativa de que somos o máximo, que temos uma produção de petróleo muito expressiva e tal, e não é por aí. Quer dizer, isso tudo vai se somando e formando esse cenário onde hoje as nações da América do Sul se sentem à vontade para serem palco desse tipo de episódio lamentável que a gente está vendo. Programa Os Pingos nos Is, tensão na Bolívia. Eu ainda continuo com Cristiano Beraldo. Beraldo, a produção acaba de compartilhar uma informação de que os Estados Unidos disseram que monitoram a situação da Bolívia de perto, inclusive um porta-voz da Casa Branca disse que os Estados Unidos estão acompanhando a situação, mas pedindo calma e controle. Claro, olhando também para soberania e autonomia dos países e também até que ponto uma situação que foge ao controle pode ou não ter participação de um outro país. Antes de passar para o Beraldo, imagens ao vivo, uma grande confusão, uma liderança saiu de um prédio público, inclusive toda a imprensa boliviana cercando essa figura. Enfim, agora a gente voltou com a imagem do Luiz Arce, terminou o pronunciamento, abraçando as autoridades ali no Palácio do Governo. Enfim, ele há pouco fez o comunicado, inclusive, anunciando o novo chefe do Exército do país. E a gente segue acompanhando minuto a minuto imagens ao vivo de La Paz, na Bolívia. Situação muito tensa na praça principal, onde fica a sede do governo em La Paz, capital do país. Agora, Cristiano Beraldo, enquanto a gente acompanha essas imagens ao vivo da capital, queria que você trouxesse rapidamente a percepção sobre qual deve ser o posicionamento. Você falou há pouco sobre as manifestações, o que se espera do Brasil, o que o Brasil poderia fazer ou deveria fazer. Agora, em relação aos Estados Unidos, que é o país mais forte e poderoso das Américas e também do mundo, hein, Beraldo?
Renato, sinceramente, colocando uma escala Israel, Ucrânia e outros países que têm uma relação histórica muito forte com os Estados Unidos, eu arrisco dizer que a Bolívia não está ali no top de prioridade dos Estados Unidos hoje. Eles não vão meter a mão nessa cumbuca, vão monitorar de longe, provavelmente, e só farão alguma coisa se houver uma escalada realmente muito forte dentro da violência que pode acontecer no país. O ponto é o seguinte, a produção de cocaína na Bolívia, sobretudo de pasta de coca, é muito grande e ela serve de base para boa parte da cocaína que vai para os Estados Unidos e para a Europa. Interrompê-lo, daqui a pouco você conclui. Imagens ao vivo de La Paz, princípio de confronto, bombas sendo atiradas. A gente sabe que houve uma convocação por parte do ex-presidente Evo Morales, sobretudo aquela população camponesa, para que ajudasse a impedir a tentativa de golpe de Estado. E a gente percebe que em muitas ruas da capital, La Paz, há um posicionamento desses militares protegendo agora o palácio da invasão desses populares de movimentos, sindicatos e também grupos de camponeses. A gente segue acompanhando ao vivo. Inclusive, o comandante do Exército que foi destituído e que lidera esse movimento, o Juan José Zúñiga, afirmou que se trata de uma tentativa de restaurar a democracia na Bolívia e também de libertar os prisioneiros políticos. Enfim, a gente segue acompanhando essa mobilização. Há um grande contingente de militares rebelados, aqueles que dão todo o apoio a Zúñiga nessa tentativa de tomar o poder na Bolívia. Bem, a gente segue acompanhando. Beraldo, quer concluir o seu raciocínio, por favor? Não, então assim, como a Bolívia construiu esse cenário em que a produção de pasta de coca tem uma participação muito relevante na economia do país e alimenta, serve de base para a cocaína que chega em países como os Estados Unidos e os países europeus, não acho que haja um olhar negativo para que ocorra uma alternância de poder, para que essa estrutura de Evo Morales possa ser substituída por uma outra corrente de governo. Agora, tolerar um golpe de Estado, eu acho bastante improvável. Isso tem repercussões nos organismos internacionais, isso exige um posicionamento, uma tomada de responsabilidade que não me parece fazerem sentido neste momento para os Estados Unidos. Tá certo. Inclusive, informação apurada pela nossa produção, no Palácio Presidencial, há pouco, o Zúñiga, que é o general que foi destituído, que estaria liderando esse movimento, ele teve um encontro com o presidente Luiz Arce. Foi uma reunião relativamente rápida, durou alguns minutos, só que o presidente Luiz Arce se recusou a entregar o poder, se render diante dessa tentativa de golpe de Estado. Depois disso, o general Zúñiga deixou o Palácio Presidencial. Bom, mas a situação segue tensa. A gente está acompanhando em todos os detalhes, minuto a minuto, a produção debruçada, todas as agências de notícias, também contatando pessoas em La Paz e pessoas que acabam acompanhando essa situação de perto ali na Bolívia. Bem, a gente vai seguir acompanhando. Mota, queria que você trouxesse também a sua reflexão sobre o posicionamento do Brasil. O presidente Lula pediu informações ao Itamaraty. Estados Unidos disseram que monitoram e pedem calma nesse momento. Enfim, o que a gente precisa considerar? Eu acho que é muito cedo para a gente emitir qualquer opinião a esse respeito, Caniato, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. E eu lembro de muitos eventos do passado recente, onde, à primeira vista, a gente achou que era uma coisa que estava acontecendo e o tempo mostrou que não era nada disso. Então, quando a gente olha para o que está acontecendo aí, faz sentido a interpretação de que isso é um golpe de Estado para tirar o presidente Luiz Arce do poder? Bom, faz sentido, aparentemente, mas aconteceu aí, foi mostrado aqui em várias imagens, a gente viu um encontro cara a cara do general Zúñiga com o Luiz Arce. O general cheio de soldados atrás e o Luiz Arce, pelas fotografias, eu não cheguei a ver vídeo disso, mas os dois ficaram cara a cara.
Se o general tivesse dando um golpe, talvez o golpe tivesse sido consumado ali, né? Aparentemente isso não aconteceu. Agora, há outras hipóteses também. Eu já vi aqui analistas dizendo, olha, cuidado, isso pode ser uma jogada ensaiada, isso pode ser um movimento para dar ao presidente Luiz Arce um pretexto para que ele energize a população, para que ele consiga mais poder, para que ele radicalize as suas ações daqui para frente. Então, tudo isso é muito complicado. Eu acho que está cedo ainda para a gente tirar qualquer conclusão a respeito. E também não vejo, como o Cristiano Beraldo disse, eu não vejo os Estados Unidos se interessando por esse, seja lá qual for o resultado, seja lá qual for o cenário. Eu acho que Estados Unidos tem preocupações muito mais graves para ocupar o seu tempo. Não, certamente a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, inclusive em relação ao presidente da República aqui do Brasil, o presidente Lula. A informação que nós temos é que ele pediu, sim, informações ao Itamaraty sobre uma tentativa de golpe de Estado no país. Enfim, ele disse que não quer se antecipar e vai aguardar essas informações para tecer qualquer comentário. Bom, a gente mostrou, inclusive, uma imagem da saída do general Zúñiga do Palácio Presidencial. Então, aparentemente, está acontecendo, sim, a retirada dos militares comandados pelo general Zúñiga, o general que foi destituído, demitido no dia de ontem, que estaria liderando esse movimento de tentativa de golpe de Estado. Como bem disse o Mota, é preciso cautela. Não temos todas as informações, então a gente vai, claro, seguir acompanhando, trazendo todas as informações de momento, a produção abastecendo a gente com os detalhes e também o minuto a minuto, diretamente de La Paz, na Bolívia. Delegado Palumbo, a sua contribuição em relação a essa situação que não temos todas as informações, inclusive para trazer o panorama para a nossa audiência. Temos alguns detalhes, né? Algumas informações que ajudam a gente a formar esse quebra-cabeça, mas faltam informações substanciais, né? Na verdade, é muito prematuro para a gente fazer qualquer juízo de valor, né? A gente não sabe se o Arce, por exemplo, vai ficar preso, vai ser detido, se ele vai poder sair. A gente não sabe quem vai assumir o poder. Nós não sabemos se a população vai aprovar isso. Não sabemos se as forças policiais vão aprovar isso. Vamos supor que se fosse... Vamos fazer uma suposição aqui. Fosse no Brasil e o governo do estado de São Paulo fala, não, eu não aceito isso, e coloca toda a sua tropa, polícia militar, civil, polícia penal, para combater isso, né? Então a gente tem que aguardar, é muito cedo, é muito prematuro, ao menos o presidente já se antecipou, pediu uma convocação especial, uma convocação com o seu assessor especial, Celso Amorim, e com o chanceler Mauro Vieira, para uma reunião de emergência para saber o que vai ser feito em relação a esta tentativa de golpe ou golpe já consumado na Bolívia. Agora, Cristiano Beraldo, quando a gente, sei lá, numa análise fala da pouca relevância da Bolívia, olhando para a América Latina, enfim, um país com uma série de problemas, imagens ao vivo agora, a gente consegue identificar justamente a movimentação desses veículos militares pelas principais ruas de La Paz, um corre-corre, uma grande movimentação, um tráfego intenso em razão do deslocamento desses carros militares. Agora, Beraldo, quando a gente trata da pequena relevância da Bolívia, se nós olharmos naturalmente para a América Latina, o que a gente precisa considerar quando há uma crise institucional dessa ordem em um país e nós olharmos para os seus vizinhos e para a relação que acontece entre eles. Dá para dizer que uma situação dessa acaba bagunçando a dinâmica de um continente, ou pelo menos aqueles países que fazem fronteira? Não, bagunça, certamente, porque não é que a Bolívia ela é irrelevante, ela se torna menos relevante à medida que a gestão do país é feita com base nesses princípios socialistas que são defendidos por Evo Morales e o atual presidente, em que a população é mantida na ignorância e na pobreza e a força política ela se dá em função dos benefícios próprios que o poder traz, enquanto existe uma atividade muito intensa de produção
de pasta de cocaína que alimenta o narcotráfico no mundo inteiro. Então, você vê a Bolívia que adotou como estratégia essa menor relevância no campo da economia formal e das relações entre estados e preferiu dar espaço e manter atividades ilegais que atrapalham o mundo inteiro. Realmente uma situação muito complicada em que a Bolívia se colocou. Agora, se colocou com base na escolha da sua própria população. Então, isso, enquanto você tem eleições livres sendo adequadamente monitoradas e acompanhadas, e a população escolhendo, mesmo que escolha mal, a população está escolhendo. A produção de gás, por exemplo, na Bolívia, que é extremamente relevante, poderia impulsionar um grande desenvolvimento para a Bolívia. Mas, infelizmente, a gente não vê isso acontecer. E fechado nesse quase isolacionismo que permite a manutenção das atividades ilegais, a gente vê que agora a população da Bolívia fica abandonada à própria sorte. Pois é, e a gente segue acompanhando as imagens ao vivo diretamente de La Paz, claro, principalmente ali na Plaza Murillo, onde fica a sede do governo federal da Bolívia, mas também nos arredores, nas principais ruas e avenidas do centro de La Paz, uma grande mobilização nas principais avenidas, Avenida Carabobo, Misael Saracho, também em 23 de março, enfim, e a outra avenida principal ali, a Juan Misael Saracho. Enfim, uma grande movimentação de jornalistas populares, além dos militares que estariam se rebelando para tomar o poder no país. Essas as informações e as denúncias feitas por liderança, sobretudo o presidente Luiz Arce e o ex-presidente Evo Morales. Agora, Mota, quando você, de maneira muito íntegra, traz a reflexão que é preciso ter cuidado e calma na hora de tecer qualquer tipo de comentário, é natural que a gente faça algum tipo de projeção olhando para as eleições diante de uma situação como essa. Se não houve a quebra da democracia, pelo menos a instabilidade institucional deve perdurar por alguns meses. E isso fatalmente pode contaminar o processo eleitoral. Pode beneficiar A, pode beneficiar B e pode beneficiar C, assim como pode prejudicar algumas figuras. A gente precisa se atentar, sem cravar, mas a gente precisa também se atentar a isso, né? Sem dúvida, mas há muitos outros fatores, Caniato, que estão influenciando a situação, né? Você vê, o Evo Morales ganhou as eleições de 2019. Então, a gente poderia dizer, não, o povo quer Evo Morales. Mas aí, depois que a própria Organização dos Estados Unidos, dos Estados Americanos, né, a OEA, denunciou fraudes eleitorais, o povo, que aparentemente havia votado para eleger Evo Morales, o povo foi para as ruas em massa. E a reação foi tão forte que Evo Morales fugiu, renunciou e fugiu. Se eu não me engano, ele ficou escondido na Argentina. Então, não tem muita... como é que a gente analisa uma situação como essa? O sujeito ganha a eleição, provoca uma rejeição tão grande da própria população que supostamente havia votado nele, que ele tem que fugir do país. Aí empossam uma vice-presidente do Senado, que assume temporariamente, realizam novas eleições, e quem ganha as novas eleições é um protegido daquele que havia fugido do país. Ou seja, é uma história que não faz sentido nenhum. Agora, esse cara, que era o Evo Morales, que já tinha sido presidente durante 14 anos, agora, aparentemente, ele tem a ambição de voltar ao poder. Bom, no mundo normal, a sociedade, o povo, os eleitores diriam, não, chega, você quer ser presidente ou você quer ser imperador da Bolívia? Ou você quer ser ditador da Bolívia? Né? A gente percebe isso em muitos políticos, né? Um apego ao poder tão grande que leva com que eles desprezem a vontade do eleitor. Eles se acham realmente ungidos, abençoados, privilegiados
com a inteligência superior. Isso não é um fenômeno único da Bolívia. A gente vê esse fenômeno não só na América Latina, na América, no mundo inteiro. Então, o que vai acontecer na Bolívia agora? Eu acho que o fator fundamental aí é a temperatura do povo. O que o povo boliviano está achando disso? Será que o povo boliviano acha que realmente estava na hora de dar um basta nesse joguinho de Evo Morales, Luiz Arce, sai um, entra outro, sai um? Ou será que é isso mesmo que o povo boliviano quer, que ele estava feliz e satisfeito e que ele está vendo esse incidente que aconteceu, esse evento aí com rejeição ou repulsa? Eu acho que só o tempo vai dizer.